Olá, gurias! Parabéns por terem chegado até aqui e por terem dado o primeiro passo para uma vida mais saudável e livre das restrições alimentares. Nessa aula super especial que antecede a jornada Vida Boa Sem Glúten, tu vai descobrir o que nunca te contaram sobre algumas características do glúten e finalmente conhecer de verdade o porquê que ele pode fazer tanto mal para a saúde e passar cada vez mais longe dele, principalmente se tu possui alguma doença ou restrição ao glúten, é intolerante à lactose ou sofre de qualquer outra doença autoimune, como a fibromialgia, a tireoidite de Hashimoto, artrite, artrose e até mesmo diabetes. Se tu passa dia após dia com sintomas como dores de cabeça, cansaço, falta de memória e concentração, os calorões da menopausa e muitos outros que só quem sofre vai entender do que eu tô falando. E não, gente, eu não tô exagerando. Pode ficar tranquilas, porque também é nessa aula que eu vou te ensinar a fazer uma receita simples, mas muito saborosa, econômica e saudável, que é o leite vegetal. Assim, tu já terá garantido um dos principais ingredientes para fazer todas as nossas receitas diretamente comigo nessa semana de jornada Vida Boa Sem Glúten, que terão 3 aulas ao vivo através do Instagram e do YouTube. Mas agora presta atenção, porque essas aulas elas serão ao vivo e por isso é muito importante que tu me acompanhe do começo ao fim, tirando ao vivo mesmo as tuas principais dúvidas sobre as receitas que estarão sendo apresentadas, além dos ingredientes que poderão ser substituídos caso tu precise. Então já deixa anotado que é para ti não esquecer, porque nessa semana eu vou te revelar os verdadeiros segredos da culinária sem glúten e sem leite, te mostrar o passo a passo correto para te dominar as receitas e nunca mais passar vontade, comer sempre a mesma coisa, ficar com peso na consciência e até mesmo correr o risco de vida por ter saído da dieta. E mais do que isso, eu vou provar para ti que é possível viver, sim, uma vida boa sem glúten e ao mesmo tempo comer aquilo que tu mais gosta, como aquele pãozinho, uma bolacha, massa, pizza, bolo e até mesmo aquelas deliciosas sobremesas. O glúten, gente, ele é composto por 2 proteínas, a gliadina e a glutenina, que elas estão presentes no trigo, na aveia, no centeio, na cevada e no malte e em todos os seus derivados, como farinhas e farelos. Ou seja, o glúten está presente na maioria dos alimentos que a gente consome, desde os pães, bolos, pizzas, sobremesas e até mesmo, gente, em alguns produtos de higiene e limpeza, levando quem sofre de intolerância ou é celíaco a se perguntar: o que é que eu vou comer? E olha, que eu também já me perguntei isso e já ouvi de muita gente, até mesmo dos médicos, que eu nunca mais ia poder comer aqueles deliciosos alimentos, como um pãozinho que eu adoro e eu sei que muitas de vocês aqui também. Por isso, gente, eu não aceitei. E logo após eu descobrir essa minha condição, eu fui procurar por receitas sem glúten, porque eu não queria abrir mão do sabor e daquelas comidas que eu sempre gostei. Afinal, eu fui diagnosticada lá em 2013 e foi uma vida inteira me alimentando de uma forma e de uma hora para outra eu tive que mudar completamente, da água para o vinho. E não porque eu quis, mas sim por uma questão de sobrevivência e qualidade de vida. E só quem sofre com esses sintomas sabe bem do que eu estou falando, não é mesmo? Mas agora eu quero compartilhar contigo algo que eu fiquei chocada quando eu descobri. E foi exatamente quando eu buscava entender mais sobre as minhas condições. E quanto mais eu estudava, mais certeza eu tinha dos malefícios do glúten. Não é de hoje, gurias, que a gente sabe das consequências que a indústria dos alimentos trouxe para a nossa saúde. Cada vez mais nós consumimos alimentos prontos, cheios de corantes, de conservantes e aditivos químicos, que nós não fazemos nem ideia de como reagem no nosso corpo, não é mesmo? Só que a verdade é que o glúten ele não faz mal apenas para quem tem alguma restrição ou sensibilidade a ele, mas ele faz mal sim para todos nós. E o primeiro fato que eu quero te trazer aqui é de que o trigo que a gente consome hoje não é nem sequer parecido com o que consumíamos há 60 anos atrás. Porque lá nos anos 60, 70, devido à crise causada pela Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e o México, com o intuito de aumentar a produção dos alimentos e assim ter uma maior distribuição, eles decidiram criar um trigo geneticamente modificado, que fosse muito mais resistente a pragas
e que se reproduzisse, né, que se produzisse muito mais rápido. Foi um sucesso, claro, a produção do trigo aumentou muito, absurdamente. Porém, esse mesmo trigo modificado, hoje ele possui 150% a mais de proteínas que formam o glúten do que ele existia lá no trigo original. E para piorar, sem qualquer tipo de testes, né, sem saber como esse trigo iria reagir no corpo humano, simplesmente a gente visando o lucro. Eles começaram a comercializar e usar de base esse trigo para a expansão da indústria dos produtos alimentícios. Por isso hoje, o trigo anão é a variedade mais consumida em razão do seu alto rendimento e da rentabilidade econômica. Só que o problema, é claro, é que ele é muito mais carente do que o original em relação aos nutrientes. Em estudos recentes, o Dr. Fasano e sua equipe descobriram uma proteína presente no intestino, chamada de zonulina. Ela compromete as junções celulares, promovendo assim alterações na mucosa intestinal e pode causar a inflamação do intestino e o surgimento de doenças autoimunes, como a tireoidite de Hashimoto, a artrite reumatoide, entre muitas outras, já que a função de barreira lá no intestino é comprometida. E não para por aí, gurias, fica ainda pior. Os peptídeos opioides, formados durante a digestão do trigo, eles estimulam os receptores opiáceos no cérebro, os mesmos lá da morfina e das drogas como a heroína, gerando efeitos similares como compulsão, estímulo excessivo do apetite e dependência por alimentos com trigo, fazendo o nosso corpo pedir mais e mais comida, acelerando e muito o ganho de peso. E além disso, possui também um tipo de carboidrato fermentável. Pode aumentar a absorção de água do intestino delgado e causar desconfortos, como dores abdominais, gases e sensação de estufamento. E curiosamente, né, nos últimos anos aumentou drasticamente o número de pessoas intolerantes a essa proteína e celíacas na população. Já não notou isso? Então, como tu pode ver, realmente não existe benefício algum para a nossa saúde em comer esses alimentos com glúten. Mas eu quero deixar claro aqui, tá? Eu não sou nutricionista e muito menos médica. Eu apenas trouxe esses dados para te fazer pensar e poder te ajudar a tomar a decisão de viver uma vida boa sem glúten. Agora, gurias, lembra que eu disse que existe um outro grande vilão que provavelmente está dentro da tua geladeira e presente diariamente na alimentação? Esse grande inimigo, gente, é o leite de vaca. Isso mesmo. Assim como o glúten, o leite de vaca, o de caixinha que tomamos, está cheio de conservantes e aditivos químicos na sua composição. E o primeiro ponto a se pensar, principalmente tu, que mora aí em fazenda, em sítio, lembra o que acontece se tu deixar o leite recém-tirado da vaca fora da geladeira? Em poucas horas ele azeda, não é mesmo? E por que que o leite de vaca de caixinha dura 6 meses na prateleira do supermercado sem estragar? Pois é porque ele está cheio de conservantes e químicos para poder manter ele dessa forma. Além disso, como o teu intestino ele já está agredido devido ao glúten, o consumo da lactose vai inflamar ainda mais o teu organismo. Então, se tu quer aprender esse delicioso leite vegetal para colocar as mãos na massa comigo nessa semana e dar adeus ao leite de vaca ainda hoje, continua me acompanhando aqui, porque agora eu vou te apresentar a receita. Olha só, para fazer esse leite vegetal de castanhas, nós vamos precisar de 70 gramas de castanha de caju. Eu tenho ela aqui, ó, eu compro ela assim, em banda, tá? Ela já vem, eu compro da quebrada mesmo, não precisa ser aquela bonitona, porque a gente vai triturar. Então é isso aqui, pesa 70 gramas dela. E aí nós vamos adicionar água. Aqui eu tenho água quente, tá? Pode ser água quente, água fria, não importa. Tu vai adicionar água, cobrir toda ela com essa água e tu vai deixar assim por 12 horas, tá? Tem que ser de 8 a 12 horas. O ideal mesmo são as 12 horas. Então, deixa 12 horas. Coloca de molho de noite, no outro dia tá tranquilo para te utilizar a hora que tu quiser. Deixa ela assim, reserva lá. E claro, eu já tenho uma aqui que estão a 12 horas de molho e olha só, ela já tá mais clarinha, bem mais maleável, mais fofinha, né? E é isso aqui que eu preciso. Agora, gurias, a gente vai jogar essa água aqui que eu deixei de molho as minhas castanhas, a gente vai coar elas e botar essa água aqui fora, tá? Vou ali fazer isso e já volto. E aqui está, ó. Coei elas, tá? Tirei toda aquela água e aí nós vamos colocar no liquidificador. Só pegar elas, colocar por aqui
E nós vamos medir aqui, ó, 500 ml, tá, de água. Aqui, ó, 500 ml de água em ponto de fervura. Tá? Aqui o ideal mesmo, gente, é água bem quente. Se ela estiver fervendo, melhor ainda, mas bem quente. Aqui o meu copo mede 350. Aqui, 500 ml. Tá? Colocamos os 500 ml aqui e vamos levar para triturar. Simples assim. Aqui, prontinho. Triturou bem? Olha só o que a gente vai fazer. Aqui eu vou mostrar para vocês que não precisa coar. Olha só. Tá lisinho, cremoso, tudo dissolvido. Então aqui agora a gente vai medir quanto é que deu aqui. Aqui tem os 350 e eu vou colocar então num vidro, tá? Num recipiente aqui para poder guardar ele na geladeira. Então eu vou ver aqui quanto deu. Aqui eu tenho 350. Mais 300. Aqui eu tenho 650 ml de leite, né? E eu disse que ele rende 1 litro. Então o que nós vamos fazer? A gente vai completar com mais água. Então aqui eu vou fazer mais 350. Então aqui eu já tenho 700 ml de leite. E agora a gente faz aquele truque, né? Coloca aqui no liquidificador um pouquinho, né? Vamos tirar bem a sobrinha daqui. Tem que aproveitar tudo, né, gurias? E aí vamos completar então com mais 300 ml de água. E olha só, com 70 gramas de castanha de caju, eu tenho 1 litro de leite vegetal. E esse leite, como eu já disse, é aquele que eu uso em todas as minhas preparações. Porque a gente pode sim substituir o leite de vaca por esse leite aqui, em qualquer preparação da confeitaria e da panificação sem glúten. Porque ele é muito mais nutritivo e muito mais saudável. E aí, gurias, gostaram dessa super receita? Eu espero que sim. Então, olha só, vamos combinar uma coisa? Assim que tu for fazendo aí na tua casa, lembra de tirar uma foto ou um vídeo aí no teu celular. Tu envia para mim, lá através do Instagram, Chef Sandra Freitas. Vão me marcando que eu vou compartilhando aqui e mostrando para cada vez mais pessoas como é possível viver uma vida sem glúten e sem leite, sem precisar de deixar de comer o que tu gosta. Tá combinado? E como eu te disse, nós vamos utilizar esse leite para uma super receita da confeitaria, onde além de te apresentar o passo a passo e os ingredientes e as possíveis substituições que podem ser feitas, tu terá também uma oportunidade única de conhecer um pouco mais de como funciona a minha comunidade, que já conta com centenas de pessoas que buscam viver uma vida boa sem glúten e sem leite. A comunidade Vida Boa Sem Glúten, que é um programa onde eu compartilho as minhas receitas e ensino como preparar e realmente viver uma vida boa sem glúten. Já são mais de 80 receitas gravadas e mais de 5 aulas inéditas todos os meses, sobre a panificação e a confeitaria, como sobremesas, massas, molhos e absolutamente tudo que tu gosta, sem glúten e sem leite. E para te fazer parte dessa comunidade, hoje ela está custando 12 vezes de R$ 97, com direito de 1 ano de acesso e suporte exclusivo comigo e toda a minha equipe, para poder tirar as tuas dúvidas e te ajudar a melhorar ainda mais as preparações. Mas, durante a jornada, eu vou te apresentar uma condição única, que somente quem estiver ligada nessa jornada vai ter a oportunidade de garantir, tá bem? Então, se tu tem sensibilidade ao glúten, intolerância à lactose ou quer ter uma alimentação muito mais saudável e livre das restrições, não deixa de me acompanhar na segunda, terça e sexta-feira, às 17 horas, ao vivo, para aprender de vez essas receitas e nunca mais passar vontade. E além disso, nessa semana eu vou te revelar uma condição bastante especial para te poder fazer parte da comunidade e ter acesso a todas as minhas receitas por um preço muito mais acessível do que tu imagina. Então, gurias, não deixa de acompanhar as nossas aulas. Esteja presente ao vivo comigo para poder aprender e aproveitar essa super condição. Por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado
e continuaremos então nos comunicando através do grupo VIP do WhatsApp e através do Instagram e do YouTube. Além de, claro, através das nossas aulas oficiais e exclusivas da Jornada Vida Boa Sem Glúten. Um beijo e até lá!